Tá caindo, gente. Cascavel tá começando a chover e quando começa a chover, acho que dá uns bug aqui no negócio. Mas acho que agora vai, tá tudo bem. Acho que agora vai. Então vamos lá. Então, bem-vindos ao Almoce Comigo. O Almoce Comigo serão os nossos encontros ao vivo que acontecerão, gente, sempre às terças e quintas-feiras. Oi, Nayara. Ai, que bom, Nayara. Você tá conseguindo ver? Pra mim tá bugando a minha transmissão. Dá um sinal aí. Oi, Nayara. Eu comecei, mas não comecei porque pra mim tá bugando aqui o negócio. Mas eu acho que agora tá tudo certo. Você tá conseguindo me escutar? Tá, Ali, você tá me ouvindo? Tá caindo a minha transmissão. Agora tá ótimo? Ai, que ótimo. Então já fico feliz. Tava preocupada. Então vou de novo, tá? Então bem-vindos a esse Almoço Comigo. Bom dia para quem não almoçou ainda como eu e para quem já almoçou, boa tarde. Só lembrando, gente, que os nossos encontros ao vivo do Almoce Comigo serão e vão acontecer sempre às terças e quintas-feiras ao meio-dia, tá? Então, só para começar, eu sei que tem gente que tá aqui já me conhece, mas quem vai assistir a live gravada não sabe quem sou eu. Então, eu sou a Cris Azzolini, sou nutricionista, especialista em endocrinologia e metabologia, e aqui eu quero te ajudar a alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e a se destacar na sua área. Então essa é a minha missão aqui. Então hoje a gente vai ter uma oportunidade incrível de discutir como personalizar o tratamento do diabetes de maneira eficaz, indo além das diretrizes. Só que, gente, antes de começar a falar do conteúdo, eu achei importante a gente pontuar algumas coisas que são algumas coisas teóricas que tem que ficar claro pra gente. Primeiro, o que são diretrizes? Diretrizes, gente, são um conjunto de recomendações baseadas em evidências científicas para orientar a prática clínica, tá? Então lá tem orientações sobre o diagnóstico, o tratamento, a prevenção e o manejo de doenças específicas. Nós, como profissionais em diabetes, nós seguimos uma diretriz, que é a diretriz da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a diretriz, ela serve para quê? Ela serve para dar um norte, para dar um caminho, né? Para aquele profissional que vai tratar aquela determinada patologia. No nosso caso aqui, nós vamos sempre falar de diabetes e algumas vezes doenças relacionadas ao diabetes, como a obesidade, a resistência à insulina, tá? Que isso se faz necessário para a gente poder ter um excelente manejo no tratamento do diabetes. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre personalizar o tratamento do diabetes, que vai além das diretrizes. As diretrizes, elas continuam sendo a nossa base, mas nós vamos ir além, nós vamos personalizar o tratamento. E outro ponto, personalizar não é apenas individualizar. E eu sei que boa parte de vocês, nutris que estão aqui, já entregam um tratamento individualizado. Mas talvez vocês não saibam, não tenham ideia, mas o diabetes
é uma das poucas doenças que nos permite personalizar o tratamento. E é verdade. Isso porque as medidas de glicose no sangue podem nos dizer muito sobre o comportamento metabólico do paciente frente àquele determinado alimento. Você mesmo, eu quero que você me conte aqui agora, você que está me assistindo. Você sabe como é o comportamento, o seu, quero saber, o seu comportamento metabólico diante do alimento que você come? Você sabe isso, Nutri? Como o seu corpo se comporta diante do alimento que você come? Você já teve esse tipo de curiosidade para saber? Como o seu corpo vai reagir quando você come uma banana ou quando você come uma bola de sorvete? Como ele reage frente a esses dois alimentos? Foi um exemplo empírico que eu dei aqui, né? Então, é isso que eu quero que você fique claro hoje para você. Que quando você entende sobre esse comportamento, você consegue trazer soluções personalizadas para o seu paciente, tá? E aqui é uma das chaves, né, gente? Porque engordamos, né? Parte daquilo que de uma das causas pelas quais nós aumentamos de peso, porque eu digo qualquer pessoa aumenta peso, se ela come um excesso de calorias, um excesso de açúcar, né? Qual é o comportamento? Aqui eu citei de uma fruta como uma banana e uma bola de sorvete que é açúcar. Mas qual é o comportamento metabólico frente a uma proteína? Isso é importante você saber, porque aí você consegue personalizar o tratamento do paciente. Vejam, o que eu tenho que deixar muito claro para vocês que não se trata de seguir protocolo, gente, tá? O que é protocolo? Protocolo é um conjunto de procedimento pré-estabelecido, como uma receita de bolo. Isso é protocolo. Agora, convenhamos, né, gente? Protocolo não individualiza tratamento e muito menos personaliza. E o que me deixa mais indignada são profissionais da saúde usando protocolos prontos. Querem ver um protocolo muito comum no diabetes? Tipo assim, dieta low carb. Tem diabetes? Pronto. Vai lá, sai de lá, o nutricionista deu uma dieta low carb. E aí eu pergunto para vocês, isso já foi tão falado que acabou virando um protocolo. Falou de diabetes, dieta low carb. Falou de emagrecer, dieta low carb. Mas aí eu pergunto para você, é para todo mundo a dieta low carb? Você tá levando em consideração o tipo do diabetes do paciente? Sim, porque muda, né? Muda o comportamento do paciente, a individualidade do seu diabetes quando são diabetes diferentes, né? Nós temos uma situação metabólica no tipo 1, nós temos outra no tipo 2, nós temos outra no gestacional, nós temos outra num diabetes MOD, outra. Então, são comportamentos completamente diferentes. Você acha que você pode dar protocolo e uma dieta low carb para todo mundo? E vamos mais longe. Você, antes de dar uma dieta low carb, você está levando em consideração as características do comer desse paciente? Será que ele é um comedor volumétrico? Ele come muita quantidade na hora da refeição? Será que ele tem fome hedônica? É aquele padrão beliscador? Ou será que ele é um padrão misto do comer? Isso impacta bastante. Como você vai dar um protocolo
low carb sem você ter a percepção, principalmente no momento da sua anamnese, sem você fazer perguntas que realmente vão te levar a essas respostas. Se você não faz isso e você simplesmente entrega uma dieta low carb, sabe o que vai acontecer? Se esse paciente, por exemplo, ele tiver uma fome hedônica, ele simplesmente vai passar por essa dieta restritiva e depois vai largar. E ainda por cima não é isso, gente. Ele vai comer como se não houvesse amanhã. Ele simplesmente, o corpo dele sinaliza e diz assim: cara, eu passei até agora restringindo aquele macronutriente. E ele simplesmente vai fazer você comer absurdos. Você não, seu paciente, tá? Então a gente precisa avaliar o comportamento metabólico diante de um alimento. E aí sim você começa a personalizar. Não é protocolo, gente. Protocolo é uma coisa absurda que inventaram. É um padrão para todo mundo. Você simplesmente segue aquele padrão. Eu dei um exemplo aqui da dieta low carb porque é uma coisa muito comum no diabetes. Mas podemos citar outros protocolos. Existe um protocolo famoso aí que chama protocolo nem vou terminar de falar, que dão altas doses de vitamina D e protocolos alimentares fechados. Isso é para todo mundo? Não. Até porque a vitamina D em altas doses é altamente tóxica. Por quê? Porque ela é uma vitamina lipossolúvel. E quando nós temos altas doses de vitamina lipossolúvel, ela se deposita no nosso tecido gorduroso, fazendo toxicidade. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, tá? Protocolo não é para existir para aquele profissional que ele sabe sobre fisiologia, que ele sabe sobre a bioquímica, que ele sabe que o paciente é único e individual, né? Então, quando você entrega um protocolo, o que está fadado a acontecer? É a gente perder esse paciente, obviamente. O paciente percebe que aquilo não está dando resultado para ele ou que ele não está conseguindo fazer. O mais comum é não ver resultado e o paciente não conseguir dar seguimento ao tratamento. Então, personalizar o tratamento do diabetes é a ir além de individualizar. É fazer aquele ajuste fino. Eu falo que é igual ao rádio. Nossa, eu sou do tempo do rádio, misericórdia. Bom, mas quem tá aqui vai me entender. Por exemplo, quando você vai sintonizar uma rádio, antigamente era assim, você ia sintonizar a rádio, fazia chiado, e aí você precisava ir bem devagarinho no botãozinho para você sintonizar e não ter nem um chiadinho. É o ajuste fino. A gente precisa fazer esse ajuste fino. Para nós aqui é o quê? É aquilo que faltava para o seu paciente ter a real transformação do diabetes. E aí nós vamos mais longe. O paciente vê que você está de mãos dadas com ele nesse processo. E com isso, ele vai ter mais adesão ao tratamento. Ele vai ter mais fidelização. Tá, e aí você tá me perguntando, Cris do céu, como que eu vou fazer isso então? Gente, é com uma metodologia simples, é uma ferramenta simples, só que não pode deixar de fazer parte do nosso tratamento, do tratamento nutricional. É avaliando as glicemias de todos. Escuta que eu tô falando pra você, todos os pacientes com diabetes. E não importa o tipo de diabetes, você vai avaliar as glicemias do paciente até no pré-diabetes. Você vai avaliar no tipo 1, no tipo 2, no pré-diabetes e na resistência à insulina. Lembra que eu falei no começo o quanto o comportamento metabólico frente ao alimento nos diz muito sobre o peso? Por quê? Porque quando nós temos uma glicemia que aumenta e faz picos muito altos,
E significa o que, gente? Significa que existe um excesso. Um excesso. Se você que não tem diabetes for colocar um sensor de glicose em você, você vai fatalmente perceber como se comporta a sua glicemia. À medida que você tem mais picos, você secreta mais insulina para corrigir aquela glicemia. E obviamente, se você não gasta tudo isso, você vai ter um depósito maior de gordura. Olha o ouro que eu entreguei aqui para vocês agora. Olha o ouro, tá? Porque isso vale ouro. Veja só, uma das minhas alunas do NAD, uma das minhas primeiras alunas do NAD, a Margarete, ela já terminou, já tá com o certificado dela, e ela, quando ela aprendeu isso, ela começou a avaliar as glicemias dos pacientes e o que ela fazia? Ela mostrava para eles que o comportamento da glicemia mudava conforme o alimento que eles ingeriam. O que acontece, gente, quando a gente mostra para o paciente que isso acontece? Ele vê na prática e ele começa a participar ativamente do tratamento. Ele tem curiosidade de entender qual alimento impacta mais, qual alimento impacta menos, né? Ele tem essa super curiosidade. E o que acontece? Ele começa a apresentar resultados ainda mais rápidos e, obviamente, no diabetes, glicemias mais controladas, num tempo recorde. E aqui, gente, por mais que vocês estejam aí do outro lado pensando, nossa, mas a Cris falou que isso é para o tipo 1, para o tipo 2, para o pré-diabetes, para a resistência à insulina. Sim, estou falando aqui, gente, que normalmente as pessoas, os profissionais, usam as planilhas de monitoramento mais para o diabetes tipo 1. Por quê? Porque ele tem que aplicar insulina. Mas não usam, principalmente para avaliar o comportamento metabólico do paciente frente ao alimento. O que é libertador. Isso é incrível, gente, é incrível. Eu lembro que a Cláudia, a minha aluna, falava assim para mim: Cris do céu, agora o paciente não se permite mais ter um episódio de hiperglicemia, né? Ele fica desesperado. Sim, quando a gente está falando de diabetes tipo 1 é exatamente isso. Eu até ri, porque eu tenho pacientes, inclusive eu tenho uma paciente que posta muito no Instagram dela e ela me marca em todos os stories, né? É uma paciente muito querida, mas ela tem pavor da hiperglicemia. Quando ela tem hiperglicemia, ela tira a fotinha e até marca nos stories. Ela tem pavor que a glicemia sobe. Só que isso você pode usar para o seu paciente que ainda tem secreção de insulina, para você entender como é o comportamento do alimento, o comportamento metabólico do alimento nele, e você trabalhar o que, gente? Educação nutricional, dieta, tratamento. Meu Deus, gente, isso daqui não tem preço. Isso é maravilhoso, o paciente está super engajado. Aí você vai falar para mim: Cris, eu nunca ouvi falar disso na faculdade. É verdade. Lá você não vai ouvir mesmo. Por quê? Não é culpa da faculdade, gente. Acontece que o sistema, a grade curricular é pequena. Nós fazemos uma faculdade em 4 anos. Quando eu dava aula na faculdade, eu tinha apenas 2 aulas para falar de diabetes para os meus alunos. O que eu falo em 2 aulas? Lá dentro do Nutrição Avançada em Diabetes, nós temos aulas que não acabam mais. E o que acontece? Acontece que, muitas vezes, meus alunos, né, eles voltam às aulas para não perderem absolutamente do conteúdo que tá lá. Por quê? Nunca ouviram falar daquilo. E é verdade, isso é comum, isso é normal, mas a gente não pode se prender só ao conteúdo e ao que tem na faculdade. E é por isso que a gente tá aqui nessa live. É justamente para aprender o que não se fala lá na faculdade, o que não se tem na faculdade. É para entender desse caminho.
E aí, eu sei que você pode estar aí pensando assim, eu não faço nem ideia por onde começar, né? Será que eu vou conseguir aprender isso? Sim, você vai aprender, gente. Todo mundo aprende, só não aprende quem fica parado, né? Inclusive, para quem tá aqui do NAD, é sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima aula ao vivo, no nosso encontro, né, do Nutrição Avançada em Diabetes. Como avaliar o comportamento do alimento frente, o comportamento, como é, né, quando o paciente come, como fica esse comportamento metabólico depois. Então, é basicamente, gente, o que vocês precisam saber? Aprender a base principal, e isso não pode sair da cabeça de vocês, que é o monitoramento da glicemia. Isso não pode sair da cabeça de vocês, porque vocês não vão usar só para controlar a glicemia. Vocês vão para fazer educação nutricional para o paciente de vocês. E vão pegar na mão dele para mostrar, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui subiu, isso aqui aumenta teu peso, isso aqui faz você ganhar peso e descontrolar a tua glicemia. E assim, gente, mostrando, o paciente tem tanta curiosidade que ele quer saber como faz isso. Só que, o que você não pode fazer? Como que já começa errado o negócio? É seguir tratamento genérico para todos, né? Então, assim, não dá para seguir tratamento genérico para ninguém, gente. Não dá para usar protocolo. Principalmente nos pacientes com diabetes, tá? Sem considerar as particularidades desse paciente, e você só vai entender isso quando você realmente fizer o monitoramento das glicemias desse paciente. Você não pode ignorar a importância da individualização do tratamento, das diretrizes. A gente precisa sim manter uma abordagem dentro do que as diretrizes científicas nos mostram. Não façam protocolos fechados, padronizados, não façam isso, tá? Dieta para diabetes. Tem que entupir o paciente de fibra. Dieta para diabetes, tem que fazer dieta low carb. Não, isso tá errado, já começa errado. Você já começa perdendo esse paciente. Ele já começa desistindo dele mesmo. Entenda que muitas vezes o paciente quer estar ao seu lado. Ele não está porque ele mesmo não consegue, ele se sente fracassado. E esse é o ponto. Protocolo dá uma sensação de fracasso para o paciente. E isso a gente não pode deixar acontecer. Quando ele fracassa, ele não vem voltar aqui para contar para vocês que ele fracassou. Ele não vem. Ele simplesmente não vai vir mais. Ele não vai bater no seu consultório depois. Porque ele está com vergonha. Porque ele está triste. Isso diz mais sobre ele do que sobre você. Mas aonde foi o erro? Dar um protocolo. Não usem protocolos. E outro ponto, que é um erro, é a gente não se manter atualizado, né? Nas últimas pesquisas, nas abordagens inovadoras. Olha, gente, eu senti muito de não estar lá no ATTD em Firenze. Eu sei que eu não consigo abraçar tudo, eu senti muito, mas lá é o maior congresso de tecnologias em diabetes. E nós, nutricionistas em diabetes, precisamos demais estar de mão dada nas tecnologias do diabetes. Eu vou ter uma live só sobre isso, porque a gente precisa falar disso, tá? E é o seguinte, gente, então assim, e aí, Cris, como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, anota aí, gente, primeira coisa que vocês precisam fazer. Vou dar esse passo a passo para vocês, tá? No pouco tempo que a gente tem ainda. Então, o que você precisa fazer? Realizar uma avaliação detalhada do seu paciente. O que é uma avaliação detalhada? Você precisa levar em considerações todas as características individuais do paciente e as suas preferências, tá? Então, como assim, Cris? Como assim? Você ter a percepção se esse paciente, ele é um paciente beliscador,
se ele é um paciente que come volumetricamente, mas ele não belisca. Tem pacientes que têm padrões assim, gente. Eles comem um grande volume de comida e fazem apenas 3 refeições por dia, tá? Então, a gente tem que entender essas individualidades dos nossos pacientes. Não adianta, por exemplo, para esse paciente que come volume de comida, às vezes para ele não faz sentido você dar um lanche da tarde. Mas faz sentido, de repente, você dar esse lanche da tarde se você explicar para ele que você precisa deixar ele mais saciado antes do jantar. Entende? Cada paciente é único, Vera, é isso mesmo, cada paciente é único e a gente tem que olhar para isso. E aí vem o mais maravilhoso, que além de você ter visto tudo isso, você vai fazer o monitoramento da glicemia dele. E através do monitoramento é que você vai entender qual o comportamento daquele determinado alimento na glicemia dele. Porque isso não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Gente, quando vocês começarem a atender diabetes e que vocês tiverem um grupo de pessoas diabéticas perto de vocês, ou vocês atendendo essas pessoas, vocês vão perceber com o tempo e o próprio paciente falar que, doutora, eu como uma banana e a banana não sobe tanto para mim. E o outro vai falar para você, nossa, doutora, eu como a banana explode. Por quê? Isso é para a pessoa tá falando para você, o paciente está sinalizando para você que o comportamento metabólico dele é diferente. Aquele comeu a banana e não subiu tanto. Aquele outro comeu a banana e subiu tanto. E você precisa entender desse comportamento para fazer a real diferença para ele. E aí sim, quando vocês aplicarem isso, vocês vão lembrar de mim. E aí ele vai começar a ter essa curiosidade. Muitas vezes, gente, durante o período que eu tô atendendo esse paciente de forma sequencial, eu prefiro atender mais pertinho, né, de consultas semanais. Por quê? Para entender esse comportamento, para mim enxergar de perto o que está acontecendo ali e a gente já fazer pequenas correções. E muitas vezes, gente, eu mando eles comerem. Comam, para a gente entender como isso funciona em você. Porque se eu começo já entregando uma dieta, como eu vou entender do comportamento metabólico, né, que o alimento traz naquele paciente, né? Quanto ele impacta naquele paciente? Eu não vou entender, né? Então a gente precisa saber. Teve um paciente muito bonitinho que eu lembrei dele agora, gente. Paciente idoso, já com falência pancreática. E ele parou de comer pizza. E a esposa dele, todo sábado, sabe como que é idoso? Tinha uma rotina que era o único horáriozinho que eles saíam era para ir comer a pizza. Aquele dia que eu instalei o Libre, eu falei assim, vai lá comer a pizza com a sua esposa, pode ir jantar essa pizza. Agora a gente vai entender se essa pizza vai fazer diferença na sua vida ou não. Por quê, gente? Porque são comportamentos completamente diferentes. Será que ele come uma pizza com mais gordura ou menos gordura? Será que ele come, que tipo de pizza ele pega? Será que ele pega uma pizza com mais carne? Porque tem pizza, brasileiro adora inventar pizza, né? Será que aquela pizza que ele tá comendo vai impactar tanto assim que ele não vai poder comer a pizza toda semana com a esposa dele? Será que ele come quantidades absurdas que vão impactar? Será que ele come menos? Será que a gente modulando a pizza dele não vai ter um comportamento melhor do alimento? Como você vai entender isso, gente? Só entende isso quem olha, quem faz, quem pede o monitoramento. Outra coisa que vocês têm que anotar aí. A planilha de monitoramento da glicemia tem que fazer parte do material da sua consulta.
ela não pode ficar longe de você. Você tem que entregar para o paciente. Isso aqui tem que estar aqui do teu ladinho para você mostrar e explicar para ele, entregar para ele como material de consulta. Depois você vai explicar qual é. Primeiro você vai ter que saber o que você está tentando avaliar, porque isso é importante. Se você não sabe o que você vai avaliar, nem sabe como interpretar, melhor não pedir, porque você vai ficar perdido e o paciente mais perdido ainda, ele vai querer respostas e você não vai dar. Então, o que você está tentando avaliar nesse paciente primeiro, tá? Você tem que saber isso. E aí, depois que você souber o que você vai avaliar, por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, um paciente que usa insulina, eu quero avaliar o comportamento glicêmico antes dele comer e o comportamento glicêmico após ele comer, certo? Eu quero avaliar com as glicemias que antecedem a refeição se a insulina, a dose da insulina está adequada para ele. É isso que eu quero avaliar, é isso que o médico avalia. Mas no pós-refeição, o que eu quero avaliar? O que eu estou avaliando? No paciente com resistência à insulina, um paciente pré-diabetes, o que eu quero avaliar pedindo para ele fazer uma glicemia pré e pós-refeição? Eu quero avaliar se aquilo que ele come, a composição do prato dele está impactando fazendo um impacto metabólico nele, né? Se tá subindo, o que sobe mais, o que sobe menos, né? Será que isso está sendo importante e ele tá aumentando o peso para isso? Sabe aquele paciente que sobe na balança e fala assim, eu não perdi nada? Porque em diabetes a gente tem que emagrecer o paciente, né? Muitas vezes, o diabetes tipo 2 principalmente. Não perdi nada? Por que será que ele não tá perdendo? Será que não é legal a gente avaliar isso? Qual é o comportamento do alimento ali? Será que se a gente, ao invés de pensar em mudar a caloria, que a gente não precisa ficar ajustando caloria toda hora, não é mudar o tipo do alimento para ver o comportamento glicêmico? E pasmem, alimentos sem calorias impactam também, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho uma paciente que falou assim pra mim, Cris, é impressionante, a Coca Zero sobe minha glicemia. Ia saber isso se ela não estivesse monitorando? Jamais, tá? Então, assim, dei esse exemplo da Coca Zero, que é zero, né? O que ela tem lá dentro que impacta na glicemia dela? Ok, muito bem. E aí, o que você decidiu, o que você vai avaliar? Você vai mostrar para o paciente como que você vai fazer essa avaliação. Ele tem que entender por que ele vai fazer isso. Porque, veja, não é comum um profissional no paciente com pré-diabetes pedir para monitorar antes e pós-refeição. Você tem que explicar para ele. Por que o senhor vai fazer isso para mim por uma semana? Pronto, já entreguei a próxima etapa. Você vai botar um prazo. Por uma semana. E o senhor não vai fazer dieta. Porque eu quero avaliar como o alimento se comporta no senhor. Então, hoje o senhor não vai sair daqui com dieta. Hoje o senhor vai fazer só essa tarefinha de casa para mim, até a semana que vem nós vamos avaliar. E aí você vai riscar ali, pode pegar um marca-texto, gente. Pega um marca-texto aqui e fala, eu quero que o senhor faça esta e essa 2 horas após. Por que tem que ser 2 horas após? Porque é 2 horas após que a gente sabe a realidade, né? Quanto tempo leva um alimento, principalmente o carboidrato, para ser absorvido, metabolizado, virar glicose? 2 horas. De 15 minutos a 2 horas. Por isso que a gente avalia em 2 horas, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Você quer avaliar qual refeição? Café, almoço, jantar, lanche da tarde? É você que vai resolver isso.
Você que tem que ver. No começo você começa a avaliar tudo, daí depois você vê que determinados horários, é no jantar que impacta mais. Vamos corrigir o jantar, as outras estão boas, entendeu? E aí você vai libertando ele dos testes, né? Vai liberando ele, mas você já entendeu qual é o comportamento, tá? Então, é isso, gente. Assim, ó, simplesmente tem pacientes que eu não entrego nem a dieta. Eu só vou dar a dieta depois que eu entendi tudo isso. Deixa eu ver aqui. Paciente com DM2, sem uso de insulina, também pode usar o Libre? Claro que pode, Samara. E é super legal, é isso que eu tô aqui fazendo essa live inteira. Falando para vocês que monitorem. Porque ele vai entender o comportamento glicêmico, ele vai querer saber se o que ele come, eu aqui com o meu chimarrão, impacta na glicose dele. E você, pro tratamento, para você direcionar o seu paciente, isso é libertador, é fantástico, é maravilhoso. Inclusive, como eu não fui lá na TTD, eu tava escutando uns profissionais, né, médicos falando, de endocrinologistas, de algumas palestras que eles entraram, principalmente falando o quanto o Libre gera educação nutricional nos nossos pacientes. Por quê? A curiosidade, gente, a curiosidade, que é o melhor gatilho do que a curiosidade, para ele comer e ter a percepção, ele vai chegar aqui quase pronto para você, doutora, meu Deus, eu percebi que eu achei que o arroz integral não subia meu diabetes, mas ele sobe. Pois é. E aí, você vai fazer o quê com o bendito do arroz integral? E aí entra você, né? Nossa, nós vamos modular isso. O que nós vamos fazer? Vamos colocar, então, às vezes, uma misturinha nesse arroz. Vamos colocar alguma outra coisa para modular. Entenderam, gente, o que eu quis trazer para vocês aqui nessa live? Mostrar para vocês que a gente consegue muito mais além do que está na diretriz. Protocolo, gente, esqueçam disso. Profissionais especializados no tratamento de patologias não usam protocolos, tá? Protocolo é para quem não sabe o que tá fazendo. Que deve falar assim, você quer aquele protocolo lá. E pronto, você tem paz que você entregou um negócio pro paciente, mas pode ter certeza que ele não está tendo paz, porque aquilo não fez sentido para ele. E quando não faz sentido para o paciente não vem te dizer, oi doutora, eu não venho mais. Não vem. E simplesmente perde o paciente. Então, gente, o que eu quero aqui para vocês é simplesmente dizer para vocês, quanto mais vocês souberem do paciente de vocês e entenderem ele por dentro, em todos os sentidos, na cabecinha, no coração e metabolicamente, vocês já são incríveis e muito melhor do que a média de todos os profissionais que existem por aí. E o seu paciente, sim, é aquele que vai e volta para casa, vai e volta para casa, tá? Para casa aqui, para sua casa, para o seu consultório. Porque ele quer ficar de mão dada com você. Ele entendeu que é você que vai dar a solução e a transformação para ele. Certo, meus amores? 20 para 1. Alguma pergunta? Vocês estão já morrendo de fome? Vocês já almoçaram? Almoçaram comigo? Não almoçaram? Ah, Fernando! Você sumiu da minha vida, vou te buscar aí no Rio de Janeiro, garoto. Fernando é um paciente querido, tem DM1, ele é incrível, mas o que eu falo quando o paciente está controlado, ele não precisa vir sempre, mas ele é teu para sempre. Isso você pode ter certeza. Quando ele precisar, eu sei que é aqui que ele vai bater. Tá bom, meus amores? Vera, saudade de tu, mulher! Ah, gente, alunos do NAD, se preparem que a semana que vem tem aula e nós vamos entender como interpretar esse monitoramento, tá? Então é isso, gente. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, aproveitem tudo que eu falei aqui para já começar a colocar em prática, que eu tenho certeza que vocês já conseguem, tá? Um beijão! Desculpa os perrengues do início, tá? Da transmissão, eu acho que depois foi tudo bem, né?
vou estar te esperando. Estou esperando você. Tchau, gente. Fiquem com Deus.